Paz e graça, meu querido, tudo bem com você? Hoje eu quero falar sobre a igreja. Você sabe o que é uma igreja? Será que uma igreja é aquilo que você realmente imagina, aquilo que você pensa? Mas eu não quero falar sobre a classificação etimológica da palavra igreja, que significa eclésia, essas coisas do gênero. Eu quero falar sobre a igreja, o que realmente é a igreja, o que de fato é a igreja. O que nós pensamos sobre a igreja, será que ela condiz com aquilo que Deus pensa sobre a igreja? E para falar da igreja nos dias atuais, nós precisamos voltar no passado, quando a igreja foi necessariamente criada. Então vamos lá? A Bíblia diz ter chamado um homem chamado Abraão para compor o povo de Deus. Esse homem Abraão saiu do meio da sua terra, da sua parentela, e foi para uma terra que Deus mostrou para ele, e lá ele seria abençoado. Então Abraão deixou toda a sua família e partiu para essa nova cidade. Abraão teve uma esposa chamada Sara. Com Sara, Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. José foi levado para o Egito por ter sido vendido por seus irmãos. O povo hebreu passou 400 anos no Egito. De repente, o clamor deles chegou até os ouvidos do Senhor e Deus resolveu tirar aquele povo do meio da escravidão e levar para a terra de Canaã. Deus escolheu um homem chamado Moisés para assumir essa missão. Depois de Moisés já ter tirado o povo da terra do Egito, Deus mostra o interior das regiões celestiais. Isso está escrito no Novo Testamento. E lá no interior das regiões celestiais, Moisés abriu os olhos e tudo aquilo que ele começou a ver, ele começou a descrever para fazer um modelo aqui na terra daquilo que ele viu no céu. Ele viu lá no céu uma coisa que se assemelhava a um altar do holocausto, umas madeiras que pegavam fogo e queimavam todo tipo de oferta. Então Moisés foi ali e fez uma planta, dizendo que aqui na terra nós deveríamos criar também um altar do holocausto para queimar todos os sacrifícios para o Senhor. Logo após esse altar do holocausto, Moisés viu alguma coisa que se assemelhava a uma bacia de bronze que tinha água dentro dela, para que as mãos e os pés fossem purificados antes de entrar no lugar santo. Então Moisés também fez aqui na terra uma coisa que se assemelhava a uma bacia de bronze onde tinha água antes de entrar de fato na presença do Senhor. Quando Moisés começou a escrever essas coisas, ele dividiu esse ambiente em duas partes, o átrio externo e a parte interna ou átrio interno, que era composto por outras duas partes, o santo e o santo dos santos. Então do lado de fora havia o altar do holocausto e a bacia de bronze, e do lado de dentro do templo propriamente dito, haviam outros instrumentos, outras coisas que Deus também revelou para Moisés. Quando Moisés entrou na parte interna deste lugar, Moisés viu do lado direito uma mesa que haviam pães asmos, ou seja, pães que não haviam sido feitos com fermento. Do outro lado, ele viu um candelabro que tinha 7 chamas, e essas chamas não poderiam se apagar. Logo à sua frente, ele viu uma mesa que tinha um incensário. E tudo isso ele foi descrevendo e dizendo para aquelas pessoas que iriam construir o templo aqui na terra para fazer exatamente como ele havia visto. Repetindo, do lado de fora havia o altar do holocausto. Logo após ele, havia uma bacia de bronze com água dentro. Isso tudo fazia parte do pátio exterior, da área externa. Na área interna, havia a mesa dos pães asmos à direita. Do lado esquerdo existia o candelabro de ouro. E logo à sua frente existia o altar do incensário. E logo após o incensário, Moisés decidiu colocar um véu para separar a parte santa do Santo dos Santos, onde Deus realmente habitaria. Lá dentro do Santo dos Santos, Moisés, ainda lá no céu, viu algo semelhante a uma caixa, a uma urna. E a essa urna Moisés deu o nome de Arca da Aliança, onde dentro dela seria colocado o cajado de Arão, as tábuas dos 10 mandamentos e o maná. Sobre essa Arca da Aliança havia a imagem de 2 querubins que estendiam as suas asas de forma que tocava uma à outra. Em outras palavras, parece uma descrição muito bonita de como organizar uma casa, mas aquilo ali não estava organizado dessa maneira à toa. Moisés havia colocado esses instrumentos, esses utensílios dentro da região que seria cultuada a Deus, não por qualquer razão, mas sim porque Moisés havia visto isso lá no céu. O tempo foi passando e Davi colocou no seu coração uma vontade de construir não um tabernáculo assim como era no tempo de Moisés, feito de panos. Davi queria construir um templo realmente de tijolos, mas as mãos de Davi estavam muito sujas de sangue e Deus não permitiu, fez com que essa responsabilidade, esse encargo ficasse a par do seu filho chamado Salomão.
Salomão então construiu o templo. Esse templo foi destruído e somente foi reconstruído quando Neemias voltou do asilo babilônico e decidiu construir esse templo novamente. E esse templo ficou conhecido como o segundo templo. E a Bíblia diz bem assim ainda, olha, a glória da segunda casa será maior que da primeira. Porém, esse mesmo templo que foi reconstruído foi destruído novamente. Observe. E aí nós chegamos nos tempos de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo volta lá quando Jacó havia construído aquele lugar para adorar ao Senhor. E ele diz bem assim, olha, que nós não vamos mais adorar a Deus em Jerusalém, ou na Samaria, ou em qualquer outro lugar. Não, não. Agora nós vamos adorar a Deus onde quer que nós estejamos. Porque o Espírito do Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a necessidade de um templo físico acabou caindo por terra. Hoje não é mais necessário. O Novo Testamento dá várias evidências de que um templo físico composto por paredes, composto por altar do holocausto, por bacia de bronze e esses utensílios que tinham dentro daquele templo, hoje não é mais necessário. Mas hoje, isso não é mais necessário, literalmente ou simbolicamente. Aí é que vem a grande questão. Tenho para mim que hoje ainda é necessário ter esses instrumentos, mas não dentro da igreja onde você congrega, mas sim dentro de você próprio, porque você é a igreja do Senhor, você é o templo do Senhor, você é a casa, você é a morada de Deus. Já que a igreja é você, então nós precisamos ter dentro de nós aquela igreja descrita por Moisés, onde antes de qualquer coisa nós temos o altar do holocausto, onde nós vamos colocar os nossos pecados diante do Senhor, dizendo que nós estamos arrependidos de ter pecado. Depois disso, nós vamos limpar e purificar as nossas mãos e os nossos pés. O que é isso? É dizendo que aquele pecado no qual nós nos arrependemos dele, nós queremos estar completamente limpos deles e não queremos mais pecar novamente. Ou seja, nós queremos lavar as nossas mãos e os nossos pés em definitivo. Se eu assistia pornografia, se eu prostituía, se eu adulterava, se eu te mentia, se eu não pagava as minhas contas, agora eu estou arrependido dessas coisas e eu não quero mais cometer esse tipo de pecado. Quando isso acontece, nós vamos estar autorizados a entrar na parte interna desse culto ao Senhor. Quando a gente entra dentro desse culto interno, do lado direito, onde estava a mesa dos pães asmos, que significa oração e intercessão, nós vamos aprender a orar e interceder por outras pessoas. Do lado esquerdo, onde estava o candelabro de ouro, nós vamos entender que o fogo do Senhor, que a chama do Espírito Santo, precisa arder constantemente em nossos corações e nós não podemos deixar com que ela se apague. Porque a Bíblia diz bem assim, olha, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que fogo é esse? Exatamente esse fogo que deve continuar ardendo nos nossos corações. Quando nós estamos intercedendo por aquelas pessoas que precisam e deixamos arder em nós o Espírito Santo, nós vamos conseguir mesclar essas coisas e vamos prestar ao Senhor uma verdadeira adoração que sobe às narinas do Senhor como perfume agradável. E é por isso que existe o altar do incensário, que significa adoração. E quando nós estamos agora completos, nós já nos arrependemos dos nossos pecados, nós já estamos dispostos a não pecar mais, nós estamos intercedendo por aquelas pessoas que precisam. A chama do Espírito Santo está ardendo dentro do nosso coração e nós estamos prestando ao Senhor um culto verdadeiro, assim como o Espírito Santo estava procurando. O Espírito Santo agora vai abrir todas as portas da parte santa dos santos e lá nós vamos ouvir a voz do Senhor. Eu sei que se arrupiar ou coisas do gênero é um negócio assim meio estranho, mas se você pudesse ver, o meu braço aqui ele está completamente arrupiado e a minha alma está sentindo a presença do Senhor, porque esse é o caminho para se chegar a Deus, esse é o caminho da verdadeira igreja, esse é o caminho onde nós vamos ter comunhão com o Espírito Santo, nós vamos ter comunhão com o Pai e com Jesus Cristo de forma genuína e verdadeira. Se você quer se aproximar do Senhor, siga esses passos. Se arrependa hoje dos teus pecados, limpe as tuas mãos, ou seja, não volte a praticar aquilo que você estava fazendo. Comece a interceder sobre si próprio e sobre outras vidas. Deixe o Espírito Santo queimar dentro do seu coração. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. E aí sim, você vai poder ver a glória de Deus. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Muitas pessoas precisam ouvir esta mensagem. Eu sou Matheus Teodolino e fique com um abraço de Jesus Cristo.